passar o lugar de fala para a professora mestre Karen Venazzi, doutoranda e mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, professora universitária, membro do Grupo de Pesquisa em Direito Civil Constitucional Virado de Copérnico, da Universidade Federal do Paraná, membro do IBDConte e advogada, que fará uma exposição de até 20 minutos sobre o impacto da pandemia nos contratos de seguro. Professora, a fala é sua. Olá, muito bom dia a todos. Só ligando a câmera e o áudio aqui. Pode só me confirmar, ouvindo e vendo bem? Perfeitamente, professora. Ok, agradeço. Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas que nos acompanham hoje aqui. Eu agradeço primeiramente à Universidade Positivo, o IBDConte e o Grupo de Pesquisas Virada de Copérnico, que são parceiros nesse belíssimo evento, e eu faço na pessoa do professor André Arnit, que me fez o gentil convite para estar hoje aqui ao lado de colegas civilistas que são grandes referências para mim, e mais do que isso, muitos que tenho a alegria, o privilégio de chamar de amigos. Coube-me falar hoje sobre os impactos da pandemia nos contratos de seguro, com milhares de pessoas que adoeceram, que vieram a óbito em razão da pandemia. É inegável que o primeiro impacto foi no segmento dos seguros de saúde e de vida. Porém, nós não podemos limitar a análise dos contratos de seguro somente a essas duas modalidades. Pensando nisso, então, e respeitando o tempo que me cabe aqui, eu vou dividir a minha fala em 3 breves momentos para abordar, então, os impactos da pandemia nos contratos de saúde e de vida. Num segundo momento, quais foram os impactos nas outras modalidades de seguros e, por fim, tentar trazer algumas perspectivas para o pós-pandemia, né, e como que ficará, então, o ramo securitário e as demandas que possivelmente surgirão, certo? Então, essa pandemia, primeiramente, ela despertou uma preocupação com a rigidez dos fundos mutuais. E isso se dá principalmente pela falta de conhecimento técnico da matéria securitária, que faz nascer opiniões muitas vezes rasas, normalmente divididas entre aqueles que vão dizer que tudo é caso fortuito e que a pandemia está entre as cláusulas de exclusão das apólices e, por isso, não tem cobertura, ou, de outro lado, aqueles que vão usar o argumento que tudo tem que ser coberto pelos planos e pelas várias modalidades de seguro, porque as seguradoras lucram muito e, portanto, tem que arcar com as consequências. Na minha opinião, na minha humilde opinião, e na qual também me uno com outros colegas, professores, pesquisadores, colegas de IBDConte, colegas de Copérnico, enfim, e entre eles não posso deixar de mencionar aqui a querida professora Angélica Carlini, sem dúvida, maior referência na área de seguros, membro do IBDConte, e a qual eu sempre busco nos meus estudos também tê-la como referência. Unindo-me ao pensamento da professora Angélica Carlini, eu diria que esses dois extremos, de que tudo tem que ser coberto pelos planos ou nada deve ser coberto pelos planos, não cabem, são pensamentos equivocados. E isso exatamente por conta das questões técnicas que envolvem o contrato de seguro. Explico. A base contratual, a base técnica de um contrato de seguro, ela, quando é afetada, ela não vai repercutir no lucro da seguradora, mas sim na formação do fundo mutual. Ou seja, no momento em que ocorre essa crise que relaciona o contrato de seguro, o que é atingido é o próprio segurado, que é aquele que paga o prêmio do seguro para constituir esse fundo de onde saem as indenizações.
Além disso, obviamente, existem as reservas técnicas, as despesas administrativas, enfim, há toda uma estrutura que compõe o produto seguro. E por isso que esse argumento amparado no lucro das seguradoras, esse argumento ele não dialoga com a dinâmica e com a estrutura do sistema securitário. Dito isso, vamos então falar primeiro dos seguros de saúde. Vamos atentar para algumas resoluções da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vem desde o início da pandemia editando várias resoluções. Dentre elas, vamos citar a resolução 453, lá de 13 de março, agora no início, né, da pandemia, em uma reunião extraordinária da ANS exatamente para tomar as primeiras providências. Nessa resolução, alterou-se o rol dos procedimentos para cobrir os exames e os tratamentos relacionados à Covid-19. Também se destacaram na sequência algumas notas técnicas sobre viabilização da utilização da telesaúde, importantíssimo, que está sendo muito útil também nesse momento de isolamento. Tivemos a resolução 460, já mais recente agora, de 13 de agosto, que regulamenta a cobertura e utilização dos testes sorológicos relativos à Covid. Além disso, também tivemos muitas regras que foram alteradas relativas à antecipação do congelamento de exigência de capital, a chamada margem de solvência das operadoras, adiamento de novas exigências de provisões do passivo para conferir uma maior flexibilidade para as operadoras diante desse impacto econômico. E na última sexta-feira, dia 21 de agosto, nós tivemos um anúncio da ANS sobre a suspensão de todos os reajustes dos contratos de plano de saúde. E ontem, né, porque, afinal de contas, nesses tempos de pandemia, nós precisamos ficar 24 horas conectados e buscando as atualizações dentro das áreas, né, que atuamos. Ontem, a ANS já publicou uma nota esclarecendo sobre como que irá funcionar essa suspensão desses reajustes. Então, em suma, a ANS, o que ela promete é uma fiscalização mais atuante nesse momento da pandemia, exatamente para que o consumidor não fique desamparado, não fique sem a assistência contratada, o que, obviamente, é um efeito positivo, essa atuação, principalmente para amenizar a judicialização nesse momento tão difícil que vivemos. Também em relação ao seguro de vida. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer um recorte aqui para explicar uma situação que nos conduz à discussão relacionada aos seguros de vida. Pois bem, primeiro de tudo, a gente precisa entender todos os seguros, todos os contratos de seguro de vida, eles são regulados pela SUSEP, que é o órgão regulador, a Superintendência de Seguros e Previdência. Pois bem, somente quando aprovados pelo órgão regulador é que o produto seguro de vida pode ser colocado à disposição no mercado. Ocorre que a maioria das apólices de seguro de vida hoje existentes no Brasil contém cláusula de exclusão de cobertura em caso de pandemia. Isso é uma limitação de ordem técnica, porque a determinação, ou melhor, a pré-determinação de riscos, ela é fundamental dentro da estrutura do seguro. Por quê? Porque ela é necessária para fins de cálculo atuarial e estatístico dentro do sistema securitário. E aí muito me alegra as falas do professor Pablo, do professor Alexandre, comentando sobre essa questão de que precisamos, no direito, dialogar também com os ramos que trabalham com cálculos, porque a gente precisa compreender da onde que saem determinados percentuais, e no ramo dos seguros a gente precisa entender da onde que sai, afinal, o cálculo para o pagamento de um prêmio de seguro, da onde que sai o cálculo das indenizações, o que significa essa base mutualística que reveste o contrato de seguro. Então, essa limitação de ordem técnica, em razão dessa necessidade de pré-determinação,
dos riscos para o contrato de seguro, ela não existe em si uma abusividade dela. É a partir exatamente desse cálculo dos riscos que as seguradoras vão poder verificar qual é a chance de ocorrência de determinado sinistro, e aí é que muitas vezes essas pandemias, endemias, ficam de fora. Primeiro, porque não se esperava, sabemos que, embora já tivemos pandemia na história da humanidade, mas ninguém esperava isso que estamos vivendo nesse momento, e por isso a precificação do seguro se torna mais difícil quando eu tenho que levar em conta uma pandemia. Como não era algo que se esperava, que era previsto, então o que era muito comum? A exclusão da cobertura para os eventos de pandemia. E isso, em si, não contém a abusividade, repito. Por quê? Porque esses contratos foram aprovados pela SUSEP e eles se revestem, então, da autoridade reguladora que assim permitiu. Pois bem, mas para além da questão da regulação do contrato, a doutrina vai discutir sobre a abusividade desse contrato? Obviamente que vai. Ou melhor, a abusividade dessa cláusula, a cláusula de exclusão nas hipóteses de pandemia. Porém, novamente aqui, e fico feliz em ver que as falas dos colegas, o professor Pablo, o professor Alexandre, que nós estamos harmonizados em nossos pensamentos. Nós não podemos trabalhar nem com hipóteses generalistas, tampouco podemos trabalhar com argumentos simplistas. Essa ideia de moratória geral, essa ideia de aplicação a todos de determinadas regras, obviamente não cabem nesse momento. Então, dentro dessa questão específica sobre abusividade da cláusula de não indenizar, de exclusão da cobertura da pandemia, eu me uno aqui ao professor Tiago Junqueira e à professora Milena Donato, da UERJ, que eles também entendem que a cláusula excludente, por si só, ela não é abusiva. O que deve haver é uma interpretação desta cláusula com base na boa-fé, de forma a verificar se essa excludente não impede a finalidade do contrato. Ou seja, em abstrato, não existe essa abusividade ampla, declarada e, portanto, é nula. É no caso concreto que se vai verificar se essa excludente se justifica ou não. E eu digo isso exatamente pensando que basta a gente considerar essa mesma cláusula excludente de cobertura de pandemia num contrato de seguro empresarial, onde essa relação contratual ela é paritária e o tratamento jurídico é diferente da relação de consumo. Portanto, eu não poderia aplicar os artigos 51 e 54 do CDC, por exemplo. Então, em termos práticos, essa boa-fé ela vai se revelar dentro da relação contratual, aonde, principalmente, quando falamos de seguro, no dever de informar. E aí, de acordo com a jurisprudência do STJ, esse dever de informar na relação securitária, ela é, em regra, reputada ao segurador e ao risco a ser garantido, e o amparo vai estar tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, de forma que esse dever tem que ser eficiente e ele tem que esclarecer o máximo possível quais são as condições daquele contrato para o consumidor. Um bom exemplo é um julgado do STJ, e eu pego aqui o número 1.665.597, vou repetir o RESP do STJ, 1.665.597. Veja, ele é anterior à pandemia de 2017, mas ele traz em seu bojo uma discussão excelente que se aplica também nesse momento. Ele fala sobre a questão da cláusula de exclusão da cobertura do seguro de vida na hipótese de doença infecto-contagiosa de notificação compulsória. E aí vem a discussão travada. Como que o consumidor vai saber quais são essas doenças infecto-contagiosas de notificação compulsória para saber que naquela hipótese, então, o seguro de vida não vai cobrir o evento? Aí é um exemplo de prevalência do dever de informar da seguradora
que ela deveria, então, descrever na apólice quais são essas doenças, expressamente. Pois bem, dito isso, então, para que se tenha essa compreensão de que não é a cláusula em si que é abusiva, mas eu preciso dessa interpretação, de forma que a partir da boa-fé eu não esvazie esse contrato, né? Eu não impeça a finalidade dele, esclarecido então esse ponto, é que nós vamos entender o seguinte: o que está ocorrendo neste momento da pandemia em relação aos contratos, em relação aos seguros de vida? Apesar das apólices de seguro de vida conterem a cláusula de exclusão da cobertura da pandemia, a maioria das seguradoras brasileiras já declarou e resolveu pagar os sinistros das mortes decorrentes da pandemia. Veja-se, mais uma vez aqui fazendo menção à querida professora Angélica Carlini, que repete e insiste em que fique claro: isso não foi uma mera liberalidade das seguradoras. Isso foi exatamente uma questão técnica. Por quê? Porque essas seguradoras fizeram aquilo que nós chamamos de teste de estresse, que nada mais é do que o cálculo provisional do que terão de pagar, né, nessa hipótese, e se o fundo mutual suporta esses pagamentos. Além disso, outra questão muito importante que também foi considerada, que influenciou a tomada de decisão dessas seguradoras, diz respeito ao interesse social envolvido em razão da pandemia e os seus impactos a nível mundial, e a reputação da empresa perante a sociedade, que acaba também refletindo na abordagem concorrencial. Então, vejam, as seguradoras que declararam que irão pagar, independente da cláusula de exclusão, de se discutir essa validade ou não, é porque elas entendem que está dentro de uma variação de risco possível. Então, mais uma vez, como eu disse, né, essa necessidade, como o professor Pablo falou, e me alegrou muito ouvir a fala dele, né? Nós precisamos compreender essas questões de cálculos e precisamos trazer isso de uma forma mais segura para os nossos argumentos também. Pois bem, além dos contratos de saúde e de seguro, nas outras modalidades, uma passagem breve, obviamente, dado o nosso tempo. Os contratos de seguros de automóveis, por exemplo, diminuiu a quantidade de acidentes de trânsito, diminuiu a quantidade de furtos, de roubos, porque a circulação de veículos diminuiu em razão do nosso isolamento. O mesmo se aplica nos seguros residenciais, porque com as pessoas permanecendo mais tempo em casa, obviamente que diminuíram as hipóteses de furtos e roubos também em suas residências. Isso significa o quê? Do ponto de vista da sinistralidade, o impacto da pandemia para os seguros de automóveis e de residência foi positivo. Já em contrapartida, nasceu uma outra preocupação, que é em razão dos equipamentos que foram instalados às pressas para funcionários realizarem seu trabalho em home office e o acesso aos sistemas das empresas sem a segurança necessária, que acaba atingindo os seguros de riscos cibernéticos, uma modalidade de seguro ainda nova, mas já que vem crescendo no Brasil, que chamamos de ciberseguros. Eles são próprios para cobrir os riscos das operações de tratamento de dados, e aí lembramos aqui da LGPD, né? E essa contratação desse tipo de seguro de risco cibernético, ela depende da verificação do sistema de proteção do segurado. O problema é como que eu vou garantir a proteção do sistema do funcionário que está trabalhando em home office, muitas vezes com o seu próprio equipamento. Então, aqui nós temos um impacto também que já vem preocupando. Outro impacto gigantesco, e que sem dúvida também já é de conhecimento de todos, foi no seguro de eventos, e aqui influenciando, envolvendo muitas vezes seguradoras internacionais também, né? Podemos citar desde formaturas, casamentos, shows, e acredito que o maior de todos até agora, as Olimpíadas do Japão, que foram adiadas para 2021. E os prejuízos desse adiamento das Olimpíadas ainda não foram calculados, porém sabemos que várias seguradoras e resseguradoras estão envolvidas e que os números são realmente muito expressivos. Então, veja que, embora nos contratos relacionados à saúde e à vida nós vemos mais claramente, mas outras áreas também vão ser impactadas.
O seguro empresarial de lucros cessantes é outro exemplo fantástico também, que nós podemos falar que sofreu impacto e que existem muitas discussões aí. Fechando, então, já me encaminhando para o final da minha fala, quais são as perspectivas, né? Obviamente, sem menosprezar a tragédia de contaminações e de mortes decorrentes da Covid, essa pandemia ela trouxe um efeito colateral bastante significativo para nós, no sentido de nos induzir uma reflexão sobre o futuro, tanto do ponto de vista pessoal quanto coletivo. Eu acredito que, nesse aspecto individual, os contratos de seguro ganharam, sim, destaque, especialmente seguros de saúde e seguros de vida. Isso porque, sem dúvida, aqueles que, ao se depararem com a pandemia, já tinham contratado um bom plano de saúde, um bom seguro de vida, certamente sentiram-se mais amparados. Então, essa pandemia, ela mostrou a utilidade de se ter um bom seguro. Outra observação importante também aqui é o projeto de lei 2113 de 2020, já aprovado no Senado, atualmente na Câmara dos Deputados, que pretende regular, então, em definitivo, essa exclusão de cobertura que já vem sendo praticada pelas operadoras e pelas seguradoras de seguro de vida, principalmente, né? Também fala sobre a questão de não reajuste dos prêmios, de não cancelamento dos pagamentos. Esse projeto ainda está em votação, mas obviamente que essas regras, novamente me aliando aqui ao pensamento dos professores que já falaram, não podemos pensar em moratórias gerais, não podemos pensar em todos os contratos. Outra previsão também é o aprimoramento dos contratos de seguros de catástrofes naturais, que nós já percebemos que, como dizia Jorge Benjol, né, está tendo uma interferência, perdão, o país, né, aquele cenário de país tropical abençoado por Deus, já sabemos que não é bem assim, temos visto grandes catástrofes acontecendo também em nosso país, isso certamente vai refletir nos contratos de seguro. Enfim, existe toda aí uma movimentação. Obviamente, o nosso cenário atual é de total insegurança. Muitas pessoas tiveram redução da sua renda, muitas pessoas perderam seus empregos, e isso vai afetar também a possibilidade de que essas pessoas voltem a contratar seguros nas suas mais diversas modalidades. Dito isso, a única certeza é que o sistema de seguros ele não será o mesmo após a pandemia. Aliás, né, nosso país não será o mesmo, o direito não será o mesmo, tampouco nós seremos os mesmos, né? Encerro, então, com isso, passando 2 minutos do meu tempo. Agradeço novamente, desejo sucesso na continuidade dos trabalhos desse belíssimo simpósio. Muito obrigada, meus amigos. Eu agradeço e parabenizo a professora Karen Venazzi pela brilhante exposição.